chegou! Olá, Gabi! Tudo bem? Tudo bem? Oi, gente! E aí, em relação a essa ressignificação de maquiagem, que é o nosso tema aqui hoje, a gente precisa encarar esse momento de produção como se fosse um self-care, aquele cuidado mesmo pessoal que a gente tem com a gente. Sem ficar assim muito noiada com aquela história de seguir muito passo a passo. Você precisa curtir esse momento de maquiagem, porque realmente é um cuidado pessoal. Eu brinco com as meninas que assim, eu amo maquiagem. Eu, na verdade, Gabi, eu sou advogada por profissão. Tenho OAB, tenho pós-graduação, mas eu sou enlouquecida por maquiagem. E eu sempre consumi muito esse mundo da maquiagem, tanto em cursos online quanto em cursos presenciais. E aí eu comecei passo a passo me graduando em maquiagem. Hoje em dia eu trabalho com maquiagem. E aí o que acontece? Por eu gostar muito de maquiagem, eu comecei a aprender muito sobre os produtos. E aí a gente vê que hoje em dia essa questão de se maquiar, você precisa levar em relação a se divertir. As pessoas falam assim, por eu gostar de maquiagem, eu sempre estou maquiada. Por quê? Não por uma obrigação, mas porque eu acho que isso é um cuidado pessoal. Na hora que eu estou me maquiando, eu assim, me distraio de tudo. Sabe aquele momento que você relaxa? Aquele momento que você abstrai do mundo? É o momento que eu estou me maquiando. Então, não, e ainda mais nesse período de quarentena, pra gente não ficar doido, a gente tem que cuidar da gente. De dentro pra fora e de fora pra dentro. Então é uma terapia, né? Exatamente. É um cuidado pessoal que você tem com você. Então eu brinco assim que a maquiagem ela não pode ser um peso. A maquiagem ela tem que ser um plus na sua vida. Ela tem que ser um momento de você com você. Aquele cuidadozinho que você tem assim, não, peraí, agora a hora é minha. Pede pro marido, pro companheiro, pra companheira, pra mãe, pra quem tiver disposição. Quem for, fala assim, peraí, me dá uma meia horazinha para eu me cuidar. Porque é muito bom a gente ter esse cuidado com a gente. E depois do resultado, quando a gente vê aquele resultado assim, você maquiada, você avançando passo a passo, eu acho que assim, é gratificante. Você tirar uma selfie com uma maquiagem e falar assim, gente, fui eu que fiz. Isso é lindo! Olha isso não aqui. É? Com certeza. Eu falo com as meninas, e maquiagem? Gente, maquiagem, no primeiro momento, para quem não tem muito contato com a maquiagem, é aquela coisa assim, é assustador. A gente fala assim, meu Deus, é muita coisa para aprender. Mas não, gente, maquiagem é igual andar de bicicleta. Você começa aprendendo devagarzinho e aos poucos você vai evoluindo. E assim, às vezes um delineado. Por exemplo, o delineado é a coisa que eu acho que as pessoas têm mais dúvidas. Às vezes um delineado, não é que você faz a primeira vez e que dá todo errado, a segunda vez dá um pouquinho mais certo, a terceira dá um pouquinho melhor. Então, assim, você vai evoluindo na maquiagem. E é o que eu falo, principalmente para delineado. Meninas, calma. Treino. Delineado é a coisa que mais dá trabalho. Até eu, que tenho experiência, se eu estiver muito nervosa, apressada, meu delineado não sai, Gabi. Não adianta. Eu imagino você maquiando noiva, que você é especialista em noiva. Imagina, esse dia deve ser assim, o ápice. E assim, e na hora do delineado, é aquela parte assim que a gente fala assim, gente, prende a respiração. Agora não dá nem pra respirar. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe, não fala nada, não pergunta nada. Então, assim... A gente falou de produtos e a gente pode começar a hora que você quiser com os nossos exemplos. Tá. Porque tá todo mundo aqui, ó, bloquinho na mão. Eu até separei um resumozinho aqui, então eu vou olhar um pouquinho pro lado, porque eu tô na minha colazinha dos resumos para não esquecer de nada. Porque tem muita coisa legal pra gente compartilhar. Por exemplo, batom. Quando você tem um batom cremoso, a gente acha que batom você só usa na boca. Mas não, meninas, você pode usar o batom para fazer, para usar na boca, óbvio, no lábio. Quanto você pode dar batidinhas com batom cremoso aqui nessa partezinha aqui da maçã do rosto, sempre bem de levezinho e fazendo aquele espumadozinho que na maquiagem é tão comum.
o esfumado nada mais é do que você fazer um blend, uma mistura, sabe? Para não ficar marcado. Então, Dá você pra vai... fazer com a mão ou com o pincel? Pode ser com a mão. Pode ser com a O mão? ideal, quando for batom cremoso, o ideal é que você faça ou com a mão ou com uma esponjinha, porque o pincel, ele vai ficar aquela coisinha bem pegajosa. Então, o ideal é você fazer com a esponjinha ou com o dedo mesmo, naquelas batidinhas. Bem batidinho, assim. Bem batidinho na maçã do rosto, para usar o batom tanto na boca quanto na maçã do rosto, como também como sombra. Muita gente não sabe, mas o batom você pode ir usando como batidinha aqui, ó, na pálpebra, bem de leve. Você pode usar o batom, por exemplo, você tem um batom, assim, um rosinha cremoso. Aí você pode usar no lábio, na bochecha, para dar aquele arzinho de saúde, e também na pálpebrazinha, para dar aquela sombrazinha rosa bem sequinho. Ou então você pode, por exemplo, usar o batom rosinha na pálpebra e passar a sombra por cima, porque você intensifica esse efeito da sombra. Então você consegue que a sombra fique mais forte fazendo dessa forma. Então, por exemplo, já o batom cremoso, a gente já ressignificou ele para você usar de 3 formas. 3 formas. E, ó, tem gente aqui assistindo nossa live que falou que já estava usando como blush. Teve gente que falou que já usava como sombra. E teve gente que eu, por exemplo... Então, assim, o pessoal tá atentíssimo nas dicas. Isso, anota, coloca aí, gente, porque essas dicas são valiosas. Eu, por exemplo, minha mãe, na época dela, ela usava batom como blush. Então, hoje em dia, a gente tá ressignificando os produtos da forma como antigamente. Porque antigamente não tinha tanta coisa assim disponível, né? Então, por exemplo... para uma sombra cintilante. Hoje, na minha make aqui hoje, eu usei a sombra como batom. Você tá vendo que eu tô com um batom bem cintilante. Isso aqui não é um batom, isso aqui é uma sombra. Deixa eu ver aqui. A Marina tá falando, eu já tentei usar eu ia ler isso agora. Mas falhei. Então, pois às vezes a gente vai com muita intensidade. Então, quando você vai usar um produto que não é específico para aquela função, você vai bem devagarzinho, bem de leve, colocando pouco a pouco. Por exemplo, quando você vai usar o batom como sombra, você vai colocando bem pouquinho e de pouco a pouco. E como a sombra, o olho é um lugar que a gente está piscando sempre, mexendo sempre, o ideal é que você use o batom e depois você passa uma sombrazinha que for por cima. Por quê? Todo esse produto que é em pó, ele facilita esses produtinhos que a gente bota em creme. Por exemplo, quando a gente bota o batom como sombra e você joga qualquer tipo de sombrazinha em pó por cima, você vai intensificar essa cor e você vai fazer com que ele dure mais. Porque quando o produto é cremoso, a tendência, por a gente piscar muito, por a gente mexer, sorrir, a tendência é que isso se acumule nas nossas expressões, nas ruguinhas de expressão. Então, quando você coloca um pó naquilo ali que é cremoso, você consegue fazer com que aquilo não acumule nas ruguinhas de expressão. Que é uma dica bem valiosa também para o corretivo. Às vezes a pessoa tem dificuldade de passar corretivo, principalmente aqui na área da olheira. Às vezes tem aqui já a ruguinha. Então, quando sorri, fica aqueles risquinhos acumulados. Exatamente. É falta de pó. Por quê? Quando você coloca um pó naquilo ali, você matifica aquilo e deixa aquilo naquele lugarzinho, sem ficar mexendo. Seladinho, né? Selado, sem ficar acumulando. Então, a gente voltando aí no assunto da sombra, do blush, e que eu tava falando com você, que a minha make hoje, eu fiz exatamente para mostrar para vocês. Eu usei o iluminador como sombra, eu peguei o iluminador, vou até mostrar a paletinha aqui para vocês, ó. Eu tenho uma paletinha aqui, que ela esse aqui, ó. Esse aqui eu uso como iluminador. E aí, hoje, eu usei esse como iluminador nessa partezinha aqui, ó, desse ossinho que a gente tem, que é tudo que a gente quer iluminar, que a gente quer exaltar, a gente ilumina.
Então, eu usei esse iluminador aqui nessa partezinha, usei nessa partezinha aqui de cima do nariz, usei nesse arcozinho do cupido, que é aqui, ó, nesse arcozinho do cupido da boca, que é pra gente exaltar. Usei aqui na beiradinha do queixo, usei na sobrancelha, no finalzinho aqui, ó, no contorno da sobrancelha, e ainda usei como sombra aqui no início do meu olho. Então, o iluminador, você deu consegue... para passar em vários pontos. Vários pontos. E usei como batom, ó, aqui, ó, como batom. Porque tem gente que ama batom mate. Então, se você gosta de batom mate, você coloca sombra ou iluminador. No caso aqui, eu usei o iluminador para dar essa maquiagem mais glam, mais iluminada. Então, eu usei o iluminador, um produto só. Eu usei na boca para fazer a partezinha aqui da iluminação, que é aqui, ó, na zona T, aqui assim, para deixar mais nítido esse ossinho do rosto. Aqui, ó, no arcozinho do cupido, para dar um destaque maior. E na sobrancelha. Então, com um produtinho só, você consegue um efeito maravilhoso. Angélica, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por ter participado. Eu tenho certeza que todo mundo amou, tanto que eu amei. Porque assim, eu tô besta. Gente, sigam a Angélica, sigam a Máxima em todas as nossas redes sociais. Eu falei lá no começo, mas eu vou falar rapidinho aqui de novo. Siga a gente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook. Olhem as nossas notas, comentem nossos posts. Se vocês querem a Angélica aqui mais vezes, porque a gente quer, a gente já combinou. A gente quer. Então vocês comentem aqui, que eu vou mandar mensagem pra ela e falar assim, por favor, vem aqui de novo, que a gente já tá com um monte de ideia. Anotei os pedidos de vocês. E acho que é isso. Um beijo, gente. E até a próxima. Beijo, gente.